Nesta viagem semanal pela memória, encontramos-nos, e não foi por acaso, com o grande João Peixe. O João Peixe foi um dos grandes jogadores das seleções jovens portuguesas nos anos 90, foi campeão da Europa sub-18 em 1994 e é um bom amigo, acima de tudo. João, muito bem-vindo. Onde é que o Rui Miguel te encontrou? Estávamos com saudades tuas. Como é que foi isso? Bom dia. Bom dia, João. Desde já quero agradecer. Para mim é uma grande honra e prazer gosto estar aqui aqui presente, também. porque é um programa que eu vejo, é o estilo de programa que eu gosto e tenho muita admiração também por vocês, pelo vosso trabalho, pelo trabalho que vocês fazem já há alguns anos. E então estou aqui muito contente por estar aqui presente. Muito bem-vindo à nossa sala de estar. Respondendo à tua pergunta, o Rui, a primeira vez que tive contacto com o Rui foi aqui há uns anos. Ele fez-me uma entrevista para o I, para o jornal I. Naquela altura eu já tinha somado muitos clubes, estava também já numa fase já quase a acabar a minha carreira. E na altura, por acaso, foi diferente, porque eu estava habituado a dar entrevistas e é sempre aqueles temas, aquelas perguntas normais, mais aborrecidas, mais repetitivas, digamos, mais. E então o Rui fez-me perguntas diferentes e fez um trabalho diferente. Não me surpreende. Eu nunca mais me esqueci do slogan da entrevista, do título, em letras grandes, que era: o Prodome chamava-me Poisson. Poisson? Eu equipava Peixe em francês. Naquele ano que fazia parte do plantel, na época 95-96, e eu equipava entre o Isaías e o Prodome. Bem rodeado. Certo. E ele chamava-me Poisson porque era peixe em francês. Disse, bonjour Michel, bonjour Poisson. Era engraçado, ele ria-se, era muito engraçado. O Michel. Era muito simpático. E tinha um certo sentido de humor muito próprio. Muito rapidamente, já passo a bola ao Rui. O João tem uma carreira sui generis também, porque joga em 27 clubes no escalão sénior. Provavelmente será um recorde nacional, diria eu. E nos passamos aqui a bola ao Rui. Essa camisola bonita que está aí atrás, João, é da tua única época nos séniores do Benfica. Esta camisola, sim, joguei em 27 clubes. Esta camisola foi com ela que joguei o único jogo oficial pela primeira equipa do Benfica. E a história é a seguinte: eu fazia parte do plantel do Alverca, emprestado pelo Benfica, que era o clube satélite. Exatamente. E nós fizemos um jogo que era para a inauguração da bancada central do estádio do Alverca. E era o Benfica o convidado. E na altura o Benfica, treinado por Paulo Tuori, foi num fim de semana em que devia ter muitos jogadores nas seleções, e chamou 3 ou 4 jogadores do Alverca para jogarem para o Benfica. E um deles fui eu, e acabei por vestir a camisola número 9, e foi, digamos, o único jogo que eu fiz oficial pela primeira equipa do Benfica. Incrível. Senão nunca tinha feito. João, e atrás de ti nós vamos ter um vídeo nas redes sociais que demonstra ao detalhe cada uma dessas camisolas, mas são as tuas 27 camisolas mais seleção de Portugal. Aliás, a camisola que usaste na final de 94 e da seleção de Lisboa também. Sim, é verdade. E essas duas as camisolas que vocês têm vestidas, uma é do meu primeiro clube, os Nazarenos, o clube da minha terra e o único clube de que eu sou sócio. E a que o Rui tem é a do Estrela, o único clube que eu joguei na primeira divisão em Portugal. E a história dessa camisola, não era fácil naquele tempo nós termos camisolas. Hoje é mais fácil porque os jogadores acabam, de certa forma, por pagar as camisolas, sim, entre aspas. Sim. Falo mais a um nível mais baixo, não é? Porque com certeza que os dos clubes grandes devem ter X camisolas por época e também devem pagar algumas, com certeza, se ultrapassarem. Então essa camisola é do jogo em que nós vamos ganhar a Alvalade. O Sporting de Carlos Queiroz. Sim. Ganhámos 1-0 com um gol do Mário Jorge, uma excelente jogada do Paulo Ferreira pelo lado esquerdo, e ele depois dá ali a bola para o segundo poste, para o poste mais distante, o Mário Jorge extremo, direito do outro lado, encostou. Fiquei muito contente por termos ganho, deu um bom prémio, deu uma grande projeção, um grande Sporting,
Penso que o Balakov ainda estava. Balakov, Juskoviak, Figo, Oceano, Naibé, Marco Aurélio, Boiacic, uma equipaça. E nós, com o Fernando Santos, treinador, eu entrei, estava 0-0 e entrei, e foi aquele jogo, não é? Portanto, aquele jogo na retranca, e depois aproveitámos ali um lance, uma saída boa. Cada vez que partimos para o contra-ataque, e acabámos por vencer, e tivemos direito à camisola. Podemos levar a camisola. Essa é a número 15. Espetacular. Foi espetacular. Uma camisola também com história. Rui, eu tentei fazer aqui um resumo sobre a carreira do João Peixe, muito resumido mesmo, mas tu sabes muito mais sobre a vida e a obra do João. O que é que podes dizer a quem não se lembra tão bem do João Peixe? O que é que nos pode dizer mais sobre o João? Sobre a obra já sabia, sobre a vida soube na última hora, porque vocês estiveram a falar sobre pedras rubras, os dois. É obrigatório falar sobre pedras rubras. E eu estive a ouvi-los atentamente. Bom, a minha primeira recordação, claro, é o Europeu Sub-18, em 94, Espanha. Portugal é campeão europeu, com uma grande equipa. O João Peixe era o avançado, havia Nuno Gomes, que era segundo ponta de lança, havia Dani, havia Agostinho, havia Mário Silva, havia Kim na baliza. É a equipa que vai depois ao Mundial do Qatar em 95. Boia, Madureira. Madureira. Jorge Madureira, que era médio do Porto, não é? Sim, Bruno Caires também? Não. Bruno Caires, Kim, Rui Oscar, Mariano. Yeah. Eu lembro dessa equipa muito bem. Lembro de ver o jogo ao vivo, que é no fundo televisão. 80% Beto, da equipa que vai ao Mundial do Qatar no ano a seguir. Sim. Acaba em curiosamente, o Agostinho não vai, lesionou-se mesmo na parte final. Okay. Depois calhou-me a mim, calhou-me a minha fava de não ir ao Mundial. Mas existem alguns jogadores que também têm o azar de não participar no Europeu, lesionam-se todos na última semana. O Jorge Silva, que fraturou o quinto metatarso num treino qualquer que nós fizemos no hotel, qualquer coisa assim. O Agostinho também se lesionou, e o Diogo Matos, esses três não foram. Depois no Mundial calhou-me a minha fava e infelizmente não fui eu. Essa história eu lembro perfeitamente, se calhar até podemos começar bora, por aí, claro, porque o João, na minha perspectiva, acaba por ser uma história que o prejudica bastante. Sim, é verdade, até pelo que envolve, a polémica que envolve. Se fosse hoje teria fugido um pouco a isso, mas naquele tempo não tive a maturidade, nem pode-se dizer inteligência, para contornar essa situação. Aquilo acontece da seguinte forma: estamos a ter um último treino de conjunto contra a seleção de Esperanças, e o Kim bate uma bola, Kim batia muito forte, e a bola vai parar quase à bandeirola de canto, e eu recordo-me de ir a correr para ir pressionar o Kennedy, mas fui a correr, mas parecia maluquinho. Eu já contei esta história ao Rui. Eu não ia ser titular, pelo menos no primeiro jogo eu não ia ser titular. Eu era titular daquela seleção, mas houve ali uma altura que eu tive lesionado, e o professor Nel Vingada experimentou outra forma de jogar, que era jogar com jogadores mais móveis na frente. Então ele ia jogar o primeiro jogo, que eu penso que é contra as Honduras, com o Agostinho na esquerda, Dani e Nuno Gomes, ponta-lança mais móvel. Costumava jogar, o Nuno Gomes costumava jogar ponta-lança, segundo ponta-lança, mais com ponta-lança fixo. E então eu estava com uma azia, estava com uma grande azia. Então eu estava ali a querer mostrar a minha azia. Normalmente tem que se demonstrar dentro do campo, não é cá fora. Então acho que eu dei mais que aquilo que devia dar. Num jogo de treino, último jogo antes de ir para o Mundial, fui pouco inteligente. Não é se fosse agora, calminha, entrar a disputar os lances, não é 100%, é 90%, porque se acontece alguma coisa não vais ao Mundial. Eu acredito que isso aconteça. Claro que sim. Hoje em dia, não é? E eu não fui. E depois a polémica que envolve essa situação. Porquê? Porque eu achava que era recuperável, porque eles primeiramente dizem-me que me vão fazer um teste. Os meus colegas foram passar o fim de semana a casa, depois voltavam na segunda-feira para arrancar para o Qatar, e eu ia ficar sexta, sábado e domingo a fazer recuperações, a fazer tratamentos bidiários para ver se recuperava. Foi no joelho de São João? Foi no joelho, ligamento lateral interno. E depois ia fazer um teste
no Estádio Nacional no domingo para ver se arrancava na segunda ou não. Só que eles ligaram-me logo na sexta-feira para eu ir ter ao estádio. E eu pensava que ia fazer achei esquisito. Pronto. E então não houve teste nenhum. E aquilo, não encaixei aquilo. Então, mas eu não ia fazer um teste. Porque eu estava-me a sentir muito bem. Sim. Hoje em dia, eu trabalho em fisioterapia, Exatamente. em recuperação física, e tenho outra noção das coisas. Naquela altura não tinha. Porque quando nós começamos a fazer um tratamento, ou uma ruptura, quer seja muscular ou tendinosa, ou ligamentar, no início, quando começas a fazer os primeiros tratamentos, sentes ali uma analgesia e parece que já está... Começa o processo de cicatrização, Sim. parece que já não tens nada. Já estás... Mas tens, aquilo não está bom, não é? Só que eu naquela altura estava-me a sentir muito bem, já conseguia saltar, já conseguia... Acreditavas mesmo que estavas em condições de ir? E depois ainda faltavam 2 semanas, eu costumo... Ainda hoje eu acho que eles podiam me ter levado. Só que se calhar não ia chegar lá em forma. Pronto, não fui. Então o Dr. Camacho Vieira, eu recordo-me estar no Estádio Nacional, lá numa sala com uma mesa oval, e estar lá a equipa técnica e a equipa médica, o Dr. Carlos Neves, o Dr. Bargão dos Santos e o Dr. Camacho Vieira. E o Dr. Camacho Vieira é que me transmitiu que não ia ser possível. Eu só me lembro de, mas eu consigo, doutor, eu consigo, mister, eu consigo, Peixe, mas é melhor não arriscarmos. E eu saí da mesa, da cadeira, e comecei a saltar e a fazer pica ali. Eu estou bom, está a ver? Não tem calma, que tu podes te aleijar. Ou seja, eu podia jogar o Mundial todo como podia jogar só 5 minutos. Sim. Pronto, mas hoje, vendo à distância e com a experiência que eu adquiri, foi certa, foi uma decisão certa. Tive azar. Mas também foi ali um momento importante. E depois eu fiquei queimado. O Mundial... Fiquei queimado, depois dei uma entrevista para a RTP em que não devia ter dado, eu nunca mais fui à seleção. Depois nunca mais foste? Não. Eu tinha 39 internacionalizações, depois nunca mais fui, nem um único treino. E o Benfica, como é que se posicionou no meio disso tudo? O Benfica ficou calado. Só que eu na altura também fiquei mais aborrecido porque o médico do Estrela da Amadora achava que eu também devia ir, que eu podia ir. Estavas em condições de ir. Isso também me deu força para que eu desse as tais entrevistas. Pois. Se não tivesse essa força, ficava caladinho. Claro. E foi assim. Rui, falhar o Mundial nestas circunstâncias não é fácil. Claro. Mas para um jovem de 20 anos na altura, não é? Não é? Sim. Não tinhas a maturidade que hoje temos aqui os três, não é? Acho eu. Pois. Estamos aqui a falar com Eram alguma outros tempos. serenidade, mas na altura viver tudo isso com 20 anos, eu imagino que tenha sido uma pancada forte no João. É verdade. Sim. É verdade. Com tantos jogos na seleção, dá que pensar, não é? Sim. Mas mesmo assim... Porque tu marcaste golos nesse europeu. Marquei 2. Marquei um na jornada inaugural, na vitória por 3-0 contra a França. Marquei um golo e marquei no jogo a seguir contra a Suécia também. Em 94, isso, em julho de 94. Contra a França, como é que ele se chama-se? O Patrick Vieira ainda me chamou uns nomes. Eu era muito forte no jogo aéreo. E ele era muito alto. Ele costumava ganhar as bolas todas de cabeça. Só que naquele jogo não ganhou nenhuma. E ele furioso, ainda por cima estar a perder, mas ele chamou-me nomes em português. Porque ele era de descendência cabo-verdiana. A avó dele acho que era cabo-verdiana. Ele chamou-me ali uns bons nomes. Espetacular. Mas não teve hipótese. A nível coletivo nós éramos mais fortes do que a França. E esse título europeu, Rui, lembras-te ainda? Ainda não trabalhavas no recorde, eu sei, não és assim tão experiente, calma. Exato. Mas eu sei que tens muito prazer em falar sobre as seleções jovens, sim, claro. sobre os títulos das seleções jovens. Lembras-te muito bem do João nesse período? Lembro-me bem do João, sim. Lembro-me bem de muitos jogadores. Lembro-me dessa final com a Alemanha, 1-1, e depois penaltis. E lembro que foi no último dia de julho, a 31, do 7. E eram aquelas emoções que havia, não é? Dar os jogos na televisão, não era muito frequente. Era uma final, era um título, também não era frequente. Começou a ser aí. E, aliás, o próximo foi... O seguinte foi só em 99, portanto, 5 anos depois. E o seguinte depois disso foi muito tempo já. Pois foi. Portanto, não é fácil, porque há muitos países que são potências, mesmo. Claro. E mesmo dentro dessas potências, depois elas jogam entre elas e logo se vê. Entre si e logo se vê. Mas lembro-me do João Peixe jogar nessa final. Depois, ele é que me disse que tinha saído na segunda parte, isso eu já não me lembrava desse pormenor.
Lembro que ganhámos nos penaltis. O Kim foi um dos heróis dessa final e dos penaltis. E depois fiquei espantado por só reencontrar o João Peixe na tal entrevista com o I, porque, entretanto, cada um seguiu o seu caminho, não é? E quando... Eu já nem sei quem é que me propôs fazer a entrevista ao João Peixe, não sei quem é que me arranjou o telefone dele. Sei que liguei e lembro perfeitamente desse texto que saiu no I. Depois perdi o contacto outra vez, porque perdi o número, mudou-se o telemóvel, e só recuperei porque, entretanto, conheci um grande amigo dele, o Xavier, o Xavi, e que também jogou no Benfica, nas camadas jovens, e ele é que me deu, eu conheço o Peixe, então dá-me o número dele, e a partir daí é que retomámos a ligação, agora mais forte que nunca, agora sim, agora é que uma relação de amizade, mas lembro-me de... Temos que ir os três ao Malheiro almoçar, rapidamente a Pedras Rubras passa por cidade, nem mais. O epicentro. Pode ser já hoje. De acordo. E lembro-me das tais fichas de jogo da seleção jovem batidas à máquina pelo meu pai, que era uma presença assídua, eram os golos do João Peixe. E, de facto, não marcou 13, não é? O 14? 12. Não, 14. Só que há aqui uma situação que eu, por acaso, há uns anos atrás, é que tirei a dúvida. Eu pensava que... Eu tenho, na realidade, eu tenho 38 internacionalizações. 38. Eu pensava que tinha 39, porque há um jogo que nós fazemos no torneio de Las Palmas, em que vencemos 3-0, eu fiz 2 golos. Lá está, 12-14. Uhum. Mas eu via sempre nos dados da Federação que eu só tinha 38 internacionalizações. E esse jogo não estava a ser... E depois tirei essa dúvida com o Sr. Carlos Godinho. Carlos Godinho, sim. Tirei essa dúvida com ele e ele explicou-me porquê. Porque esse jogo no torneio de Las Palmas é contra a seleção das Canárias. Ok. Não é uma seleção nacional. Não é contabilizado como um jogo oficial. Então isso não contou. Isso não contou. Giro, engraçado. Mas voltando à situação desse europeu, muito bem, a tua memória, Rui, eu saí na segunda parte, mas do prolongamento. Realmente é verdade, disseste muito bem, o Kim foi um dos heróis, porque defendeu penaltis, e o herói acabou por ser o Ramires, ele é que marcou o penalti decisivo. Antes de chegarmos a essa final, e depois do tal jogo da Suécia e da França de Patrick Vieira, jogamos um terceiro jogo, que acaba por ser um género de meia-final, porque os 2 primeiros de cada grupo iam à final. Então nós bastava-nos empatar com... Naquele tempo era a Holanda, agora é Países Baixos. Sim. Naquele tempo era a Holanda. A Holanda tinha uma equipaça. Clarence Seedorf, Zenden, penso que o Vutter também jogava. Nordin Vutter, não é? Eles tinham Patrick Kluivert na frente, só craques. Foi um jogo difícil. Nós acabámos por vencer. O Kim, que batia muito forte, ele batia a bola já desde o sub-15. Nós vencemos o primeiro jogo, a nossa primeira grande final e torneio, nós vencemos o torneio da CEE, de sub-15, na Bélgica, e é o gol na final contra a Espanha do Ivan La Penha. O Kim bate, e o Nuno Gomes aparecia muito bem nas costas do ponto de lança, aparece muito bem nas minhas costas, deixa a bola bater e marca o gol da vitória. E o golo da vitória contra a Holanda é exatamente igual. O Kim bate, eu ganho de cabeça, o Nuno Gomes desmarca-se muito bem e a bola bate uma vez e quando vai a subir ele pumba gol. Mas foi um jogo difícil, muito tático. Nós acabamos por ganhar na parte final. Com o Nuno. Sim, o Nuno jogava muito bem, mesmo sozinho. Mais tarde acaba por fazer carreira a jogar como ponta-lança mais fixo, mas ele era muito bom, era se tivesse um ponta-lança. Foi assim com o Jimmy Hasselbank no Boa Vista, no Benfica também por exemplo, com o Brian Dean, sim. Com o Van den Donk também. Ele sempre que jogava com outro ponta-lança libertava. O rendimento dele subia mais. Porque ele era muito inteligente, desmarcava-se muito bem, e era bom tecnicamente, e era rápido, tinha um pouco de tudo, e também tecnicamente, mas era sobretudo muito inteligente, e cheirava o golo, não é? Sim. Cheirar o golo por ser oportunista, a conjugar com inteligência, por isso é que ele deu no jogador que deu. Espetacular. A carreira que ele conseguiu. E portanto, e depois a final contra a Alemanha. Quem é que era o craque da Alemanha?
Lars Ricken. Lars Ricken. Já se tinha estreado Do Dortmund. pelo Borussia Dortmund. Chegou a fazer um gol na final da Liga dos Campeões, se não me engano, até. Sim, Lars sim, Ricken. sim. Eles marcam primeiro e depois nós entramos muito bem para tentar o empate e acabámos por marcar o segundo golo. Um lançamento de linha lateral, ali quase ao pé da bandeirola de canto, ao primeiro poste, para a minha cabeça, eu penteei e o Rui Oscar aparece ao segundo poste. E o Rui a encostar. Oscar. Depois vamos para os penaltis e acabámos por... Eu já não marquei penalti, já tinha saído, Claro. mas eles tinham eu lembro que eles tinham um guarda-redes enorme, tinham quase 2 metros, mas ainda assim conseguimos vencer. Eu, na minha cabeça, vi o João Peixe jogar muitas vezes, fisicamente muito forte no ar, muito à vontade com a bola, fisicamente potente também, Sim, no sim. arranque. Ou seja, eu olhava para o João Peixe e dizia, pá, tem tudo para fazer aqui uma carreira, mesmo no Benfica, numa fase inicial. Não é fácil, eu sei. Claro. Mas a minha questão, João, é, depois desse título europeu, chegaste ao Benfica e eles começaram a olhar para ti também com os olhos, acho eu, Sim. de uma forma especial, julgo Sim, eu. por um lado sim, só que quando tens Cláudio Caniggia, Mário Stanic, César Brito e Clóvis no plantel, Mais o João Pinto, nessa altura, Sim. numa posição diferente. sim, estava a falar dos pontas de lança. Pontas de lança mesmo. Não era fácil, eram outros tempos, não é? Hoje em dia há equipa B, não havia equipa B, e portanto eu continuo ali, quem sobe aos cenas nesse ano sou eu e o Bruno Caires. O Bruno é emprestado ao Belenenses em dezembro e eu sou emprestado ao Estrela da Amadora, Também em dezembro, também em dezembro. faz a primeira meia época Sim, integrado no plantel. sim. Quem é que era o mister nessa altura? O Fernando Santos. Fernando Santos. É o Fernando Santos. Não, no Estrela. Sim. E no Benfica. E no Benfica? No Benfica era o Arthur Jorge. Arthur Pois, Jorge. exatamente. Embora ainda lido com o Arthur Jorge, só que o Arthur Jorge depois tem um problema, é operado. Lembro-me disso. Operado Sim, ao sim, cérebro. sim. É o Filipovic e o Neca, não é? Filipovic. É. Fica o professor Neca e o Filipovic à frente da equipa. Mas ainda lidei com o Arthur Jorge. Que tal? Que tal? O Arthur Jorge, eu recordo-me do o Arthur Jorge, não era terra a terra, não era assim uma pessoa distante, não é? Dos jogadores. Era um senhor, impunha respeito. Recordo-me dele chegar ao balneário e cumprimentava todos os dias, cumprimentava os jogadores, começava numa ponta, os jogadores todos sentados no balneário, e ele cumprimentava. Apesar dessa distância, depois nessa... Cumprimentava toda a gente. Boa. E eu recordo-me dele que ele tinha uma frase que ele dizia muitas vezes que é, parece impossível. Parece impossível. Ele dizia muito isso. Disse-te alguma vez a ti? Provavelmente. Não me recordo, mas é possível que tivesse dito. Mas nessa fase tu andavas perto, obviamente, de uma convocatória, de uma estreia pelo Benfica. Não, sinceramente, nunca lutava sentiste? para isso, não é? Mas era difícil porque tinha esses jogadores As todos, opções, sim. todos à minha frente. Por isso o Estrela acabou por ser uma Ou seja, possibilidade interessante. Ao princípio era tudo muito bonito, estar a treinar com os nossos ídolos Claro que sim. de infância, mas depois nós chegamos ali a uma fase que já não nos contentamos só em treinar, aquela coisa de dar autógrafos, de aparecer nas reportagens da televisão. Claro. Começamos a sentir a falta Sim. daquilo que nos move, que é o jogo, né? Jogar. Então nós, a minha ida para a Estrela da Amadora, tem uma história engraçada. Nós fazemos um último jogo pela seleção de sub-18 contra a Estrela da Amadora, que estava a fazer para a época em Castelo de Vide, e nós vencemos 3-0. Eu faço dois golos de cabeça, o Dani no lado direito, puxa para dentro com aquela canhota, fez-me 2 cruzamentos ao segundo poste e eu marquei 2 golos de cabeça. Nós éramos irreverentes, o Dani era irreverente, o Nuno Gomes era irreverente e eu também era irreverente à minha maneira. Quando eu faço os golos, os 2 golos que eu faço, eu recordo-me que era o guarda-redes, o Carlos, que estava na baliza. Sim. Naquela época era o Carlos e o Yubar. O belga. Quando eu faço os golos, salto no ar e manda a cabeçada para o golo, eu digo, vai buscá-la. Isso é aquela coisa mesmo. Miúdo de 18 anos, com moral, com confiança. Vai buscá-la. E disse aquilo 2 vezes. Quando eu chego ao Estrela, os meus colegas gozavam na brincadeira com o Carlos. Vai buscá-la. Acharam piada, um miúdo. Então, quando eu chego do europeu, o senhor Porfírio Alves, que foi árbitro durante muitos anos, que era o responsável
coordenador do futebol juvenil do Benfica, deu-me os parabéns e disse-me que o Jaime Salvado tinha gostado muito de mim, Presidente. viu esse treino. Quando chegou a dezembro, eu tinha vários clubes interessados, mas eram da segunda liga. E eu queria ir para a primeira liga. Claro. E eu lembrei-me. Fui ter com o Sr. Prefeiro Alves. Sr. Prefeiro, você recorda-se de me ter dito que o Sr. Jaime Salvado tinha gostado muito de mim? Sim, é verdade. Olha, eu não dei-lhe lá o toque a ver se ele não quer que o Rui Águas ia sair para a Reggiana, salvo erro, para a Itália, e o Estrela ia precisar de ponta-lança. E foi assim que eu fui para o Estrela. Boa. Foi. É para esta camisola. Essa Sim, camisola bonita. depois mais tarde a história dessa... E aí dessa sim, camisola. Fernando Santos. Não é o Fernando Santos o treinador. Ok. Quando eu assino, ainda é o Acácio Casemiro, que era adjunto do João Alves e que fez ali a ponte e que é despedido. Só que eu depois não chego a ser jogador do Casemiro, porque quando eu sou contratado, ele é despedido logo passado um dia ou dois. Ou seja, Já apanhas o Fernando Santos? já apanho o Fernando Santos. Muito diferente do Fernando Santos que conhecemos? Ou... É assim, o Mister era... Toda a gente sabe o feitio dele, era muito carrancudo de manhã quando acordava. Mas via-se que era boa pessoa, que era bom homem. Só que também mantia aquela distância, né? Aquela liderança antiga não se podia rir muito, né? Claro. Não, mas o Mister era boa pessoa, via-se que era um homem com H grande e com muito caráter. E que tal esse Estrela, João? Correu bem a experiência? Esse Estrela tínhamos uma boa equipa, conseguimos a manutenção a 2 ou 3 jogos do fim. Tínhamos uma boa equipa, na baliza o Ubar, centrais o Paulinho, o Edmundo, que tinha jogado no Benfica, o Valido, Kim Machado na direita. Depois tínhamos o Francisco Agatão, o Cheinho, o Calado, era um bom meio campo. Claro. Cheinho, Calado, Mário Jorge, o Calado e o Cheinho estavam a aparecer, jogavam muito, muito bem. Mas o Paulo Ferreira no lado esquerdo e o Mário Jorge na direita. Depois também tínhamos um ponta-lança, que era o Fernando, um brasileiro. Lembro perfeitamente também. Depois ele acaba por sair... eu entro para o seu lugar e ele não ficou contente de ter sido substituído e começou a contestar. Pegou-se ali com o Fernando Santos e o Fernando Santos despachou logo. Afastou. Teve que rescindir, teve que sair. O Fernando Santos não há aqui um jogo que é não tolerava indisciplina. Claro que sim. Estrela 2, Belenenses 3, os teus primeiros golos na Primeira Liga. No dia 21 de janeiro de 95. Sim, é verdade. Com sabor agridoce. Um bicho de João Peixe. É verdade, porque perdemos. Estamos a perder 1-0. Gol do falecido Caio Júnior. É verdade. Estamos a perder 1-0. Fizemos a reviravolta para 2-1 e eu faço os dois golos do João. Primeiro golo, um lance do Kim Machado pelo lado direito. Cruzou, eu fiz movimento ao primeiro poste e encostei com o pé. E o segundo golo, um cruzamento do lado esquerdo, uma bola parada, um cruzamento, um livre lateral, marcado com o pelo Paulo Ferreira, e eu ali, segundo poste, ali a meio da área, mandei-lhe uma tolada. Ou seja, Lá está o jogo de cabeça sempre presente. E posso-me gabar que marquei 2 golos ao guarda-redes que defendeu 2 penaltis do Maradona, que era o Ivkovic. Mas acabámos por perder esse jogo. Eles deram a volta. O Belenenses de João Manuel Pinto, o Bruno Caires, Nuno Afonso, Caio Júnior e do Mauro Aires. O Mauro Aires faz... Do Bino também. O Mauro Aires faz um dos golos e eles deram a volta ao jogo e acabámos por perder 3-2. João, e antes de passar aqui a bola novamente ao Rui, há aqui um jogo decisivo, é verdade, em que tu entras na Madeira e marcas o gol da vitória do Estrela. Esse jogo provavelmente terá contra salvado a União. Sim. O Estrela. Não ficámos logo salvos da descida, mas foi muito importante porque arrumámos com a União da Madeira. A União da Madeira, treinado pelo Ernesto Paulo, que tinha sido o selecionador do Sub-20 do Brasil. E então eu entrei, vamos ver, o Mr. Fernando Santos tem aquela fama de ser defensivo, não é? Mas se fomos a ver, já são 2 jogos.
em que ele tem um ponta-lança fixo e com o jogo 0-0 mete o ponta-lança a 20 minutos do fim. Portanto, não era assim tão... Então é esse jogo com o Estrela, com o Sporting, que já falámos, e este com a União da Madeira. E eu entrei. E então, quando eu entro, ele disse-me, olha, vais lá para a frente, e era para fixar os centrais. Para fixar os centrais. Segura. Então a gente ganha uma bola no meio campo, o Chainho recupera, que era um excelente recuperador de bolas, e mete a bola para mim ali logo a seguir ao meio campo. E eu, com aquela irreverência, quer lá saber que é para segurar, eu quero ir para cima. Quando somos jovens, não temos tanta apetência para isso. A gente mais quer instinto, não é? Quer é golo, quer... Então eu pego na bola e começo a correr para a baliza. E o Fernando Santos no banco, aos gritos, peixe, para, com receio que eu perdesse a bola e desse contra-ataque, porque o empate era bom para nós. E ele, peixe, e eu continuo a galgar, peixe, eu pumba, golo, rematei. Tu imaginas o engenheiro aflito. Ele contou essa história quando foi depois de Portugal ter vencido o Europeu em 2016. Sim. Ele contou essa história. Comparou com a do Éder. Ok. Porque ele diz também que estava tipo a dizer ao Éder para o Éder segurar. E ele nada, foi para cima e fez o que fez. Ele contou essa história. João Peixe em 95, Éder em 2016. Exatamente. A desobedecerem as instruções do Mister. É verdade. Rui, a bola é tua. Não, e porquê é que saíste então? Depois desses 3 golos no Estrela, na primeira divisão? Depois eu sou convidado, o Mister chamou-me, teve uma conversa comigo, e porque assim, eu era irreverente. E ele queria que eu continuasse na época seguinte, emprestado pelo Benfica, mas queria que eu mudasse e melhorasse algumas coisas que eu tinha. Teve uma conversa comigo, essa coisa toda, e eu decidi ficar. Só que depois eu cometi o maior erro da minha vida, que foi, aparece-me um empresário, na altura eu era representado pelo José Veiga, aparece-me um empresário, o Ângelo Martins, filho do Ângelo Martins, que jogou no Benfica, campeão europeu, e vem-me com uma conversa, se eu fosse a ti não ficava no Estrela, porque o Mister Fernando Santos, ele vai buscar os jogadores todos ao Estoril, tinha de buscar o Vaianov, o Zé Carlos, e mais um ou outro, tu não vais jogar, e tu tens que jogar esta época, que é para te afirmares, não sei o quê, porque ele tinha colocado o José Domingues na Inglaterra, no Birmingham, e ele depois tinha voltado para o Sporting. Que tinha sido formado no Benfica, o José Domingues. Exatamente, sim. E então ele queria fazer o mesmo comigo. Vais para o futebol inglês, para explorares o teu jogo aéreo, fazes uma boa época. E eu fui na cantiga dele. E não quis ficar no Estrela para ir para a Inglaterra. E foste para a Inglaterra, João? Fui para a Inglaterra, para um clube que era o Darlington, mas era uma ponte para ir para um Queen's Park Rangers. Quem é que era o agente lá? Era um ex-treinador que tinha jogado no Liverpool, que era o treinador do Darlington, que era o David Dodson. Depois ia-me tentar colocar... mas realmente foi uma burrice trocar o certo pelo incerto. Completamente, sim. Ainda hoje não sei como é que eu fui capaz de... Porque eu tinha aquele sonho de jogar em Inglaterra. Mas ficaste a ser inscrito no Darlington e a jogar? Não. Eu depois falei com o Sr. Gaspar Ramos para ele me dar autorização. Ele disse que me dava. Eu fui. Entretanto, acontece isto do Domingues vir para o Sporting e alguém deve-lhe ter dito: então deixaste o João Peixe ir para a Inglaterra. Aconteceu agora que isto com o Domingues vão cair em cima de nós. Então ele mandou-me regressar, já nem uma coisa nem outra. Nem Estrela, nem Darlington. Recebi uma carta, a minha namorada, a atual minha mulher, disse: olha, tens aqui uma carta do Benfica a dizer que tens que te apresentar, porque senão vão-te colocar um processo disciplinar. Pronto. E depois voltei. Benfica? Menos mal, não? Não, depois eu não ia ficar no Benfica, no plantel do Benfica. Não ias? Não, e depois na altura ligou-me o João Bartolomeu para ir para a União de Leiria, mas o João Bartolomeu no espaço de 5 minutos ligou-me 3 vezes a dizer que me queria, depois passar 2 ou 3 minutos, mas eu estive a falar aqui com o Mr. Vítor Manuel, mas ele diz que tu não jogaste muito no Estrela. Está bem, eu já te ligo. Depois a seguir, olha, afinal já não, porque ele quer um jogador mais experiente. Sério? Foi em 5 minutos. E quem é que era o treinador do Benfica? Era o Arthur Jorge ainda? O Arthur Jorge continuou na época seguinte. E falaste com ele nesse verão? Não. Nem mas eu vou para a Académica porque o treinador da Académica era o Mr. Vieira Nunes,
que na altura tinha ali uma ligação com o Artur Jorge, porque acho que era cunhado ou ex-cunhado do Artur Jorge, era casado com uma irmã do Artur Jorge. Para ali uma altura, pronto. E o Benfica naquela altura emprestava muitos jogadores à Académica. Segunda Liga, João. Académica. Segunda Liga. E então eu fui para a Académica. Quando vou para a Académica, treinado pelo Vieira Nunes, ele é despedido à quarta jornada, num jogo em que nós perdemos em casa com o Beira-Mar e que eu mandei 2 ou 3 bolas ao poste e à trave. Não me recordo do título lá do jornal As Beiras, que é lá de Coimbra, que é Peixe Galo, qualquer coisa assim. Peixe Galo. E então eu saio. E 95, 96, exatamente. Chega o Eurico Gomes. E a partir daí foi complicado. Não encaixaste com ele? O Eurico Gomes chega à Académica, quer fazer uma revolução, começa a fazer treinos tridiários, aí tudo bem. Tridiários? Tridiários. E já tinha ouvido bidiários, tridiários não. E quis fazer uma grande revolução no plantel. Porque ele tinha feito umas boas temporadas no Tirsense, na segunda liga, tinha subido, tinha ficado em 4º lugar, com Marcelo, Pardão, etc. Lembro perfeitamente disso, sim. E ele trabalhava na altura com o Manuel Barbosa e quis-se agarrar um bocado a isso e fez uma revolução, mandou alguns jogadores embora da Académica e foi buscar outros jogadores. Ele na altura dispensou o Miguel Simão, dispensou o Tozé, que jogou no Salgueiros, que fazia muitos gols e que jogou no Sporting. Perfeitamente, sim, sim. Um francês que era o Emmanuel Blanchard, que tinha vindo do Campo Mairense. E queria também, salvo erro, dispensar o Toninho Cruz, mas o Toninho Cruz sai por ele e foi para o Belenenses, para a Primeira Liga. Mas não teve coragem de me dispensar a mim. Talvez um misto de falta de coragem com, deixa ver, dúvida, vou-lhe dar, mas eu acho que ele não me dispensou por respeito ao Benfica, para não beliscar o Benfica. Só que fez-me uma coisa pior, não me punha a treinar, tivemos ali, ele esteve lá apanhei-o durante 4 ou 5 semanas, e todas as semanas vinham jogadores à experiência. Havia treino conjunto entre nós, e para jogarem esses ponteiros de lança à experiência, eu nem sequer jogava, eu ficava atrás da baliza. Depois, no final da semana, havia jogo, ele não podia jogar com os jogadores que estavam à experiência. Claro. Depois vinha-me bater nas costas a dizer: vamos lá, Peixe, eu confio em ti. Podia precisar de mim. Então, quando eu entrei, as coisas não correram muito bem. Eu próprio pedi para sair. Os meus colegas tinham ido quase todos para o Alverca, primeiro ano de Clube Satélite, e eu depois liguei ao Sr. Gaspar Ramos e pedi para ir para o Alverca, e fui para o Alverca. O Acuá estava em foco, mas tinha ido para a Taça da África, mas quando volta da Taça da África fez ruptura do ligamento cruzado do joelho, já não jogou, e eu depois fui para o Alverca e fiz a segunda metade da época. Já com bons números. Fiz 3 gols. Eu faço 3 golos, mas são 3 golos que são decisivos também para a manutenção. Um Alverca com 18 jogos, 3 golos, exatamente. Um Alverca com José Soares, Abel Campos, Raul José, que foi adjunto de muitos anos. Nos últimos 6 jogos, 3 golos. Sim, foram golos decisivos. Tudo na fase final. Em Viseu no empate, certo. Em Viseu, no empate em Vila do Conde com, certo, o Rio Ave, e no empate em casa com o Passos de Ferreira. O João Peixe tem uma memória ao nível do Rui Miguel Tovar. Salvaste o Alverca Tudo certo. Ajudaste a salvar da descida, não? Sim, foram. Mas esses 3 jogos, esses 3 golos foram marcados a entrar. Sempre, exatamente, estou aqui a confirmar isso. Entrava muito bem. Arnaldo Cunha, o mister. Professor Arnaldo Cunha. Eu tinha aquela mentalidade que era, nem que seja 5 minutos. Claro. A vida num ponta-lança, num jogador já pode mudar. Mas 1 minuto em campo para um ponta-lança pode mudar tudo. Sim, verdade. E eu nunca entrava com azia, entrava sempre com aquela vontade. E por vezes muitas das vezes eu sentia que muitas das vezes na dúvida eu ia para o banco por causa disso. Porque o João Peixe reagia bem e outros não. Faziam azia. João, e é nesse período que surge então o jogo pelo Benfica, pela equipa principal. No ano a seguir surge então esse jogo pelo Benfica.
em Tu que ficas no Alverca, é? fico no Alverca no ano a seguir. Ok. Gostaste então da experiência Sim, gostei, ainda tinha contrato com o Correu bem? Benfica, mais um ano, era o meu último ano de contrato com o com o Benfica. Benfica? Tinha aquela esperança de fazer uma boa época para poder renovar. Claro. Mas não. O Aquá voltou e ele é que jogava o Aquá. Com o Alto Ori, tiveste algum contacto, alguma conversa? Só nesse dia. Só nesse dia mesmo? Engraçado, ironia do destino, a minha única oportunidade que eu tenho para jogar na primeira equipa do Benfica foi dada por um treinador estrangeiro. Exatamente. E como é que correu esse jogo já agora? Esse jogo correu bem, nós acabámos por ganhar 2-0, não marquei, mas estive em foco, eu tenho esse resumo guardado, que eu filmava tudo, guardava tudo, e fiz um bom jogo, tive ali algumas oportunidades com boas defesas para o guarda-redes do Alverca, faltou só o golo, mas deixei uma boa imagem. E isso não reacendeu um bocadinho o interesse do Benfica em ti? Tipo, vamos ver o que é que o João ainda tem para dar aqui ao Benfica? A mim, depois desse jogo, na minha cabeça eu pensei, mas não havendo continuidade depois de jogar titular no Alverca, então eu recordo-me de ir ao balneário, o José Augusto Magriço era o treinador, que veio substituir o Arnaldo Cunha, e ele chamou-me, a mim e ao Pisco. O Pisco também era das camadas jovens, foi meu colega também no Benfica, e estávamos emprestados pelo Benfica. Eu só me lembro do José Augusto dizer assim, olha, vem aí uma carrada de brasileiros e eu vou ter que os pôr a jogar. Eu assim, mas assim nem os viu ainda a treinar, mas é aquela, eu vou ter que os pôr a jogar, sejam bons ou sejam maus. Quem eram já agora? É a primeira remessa dos jogadores brasileiros que começaram a vir do Corinthians Alagoano. Ok, lembro-me bem dessa ligação. A melhor Porque havia um empresário português que tomou conta do Corinthians Alagoano, não foi? Eu acho que esse clube passou a ter uma ligação com um empresário português. A primeira remessa, quem vem no meu ano é o Tico, um rapaz chamado Tico, um Jonas e um Marcos Alemão. O Tico e o Marcos Alemão eram pontas de lança, o Jonas médio centro. E depois no segundo ano, já não estou lá, vem a melhor remessa, que é a do Deco, Caju e Anderson, que ainda fez uns jogos também na primeira divisão. Sim. Rápido também. Sim. Certo. E eu vou para o Desportivo das Aves. Portanto, sais do Alverca por opção tua também? Não, eu podia lá continuar, porque eu tinha contrato com o Benfica, o Benfica não mandava... Mas o contexto já não era favorável. Eu tinha que jogar. Eu tinha 20 anos, 21, eu tinha que jogar. Portanto, a meio dessa época foste para o Aves, é isso? Para o Aves. Nós temos um jogo contra o Desportivo das Aves, que o treinador era o Luís Campos, o Jorge Madureira, meu capitão das seleções, jogava. Eu jogo, nos poucos minutos que eu jogo, entrei a meia hora do fim contra o Aves, entrei bem, dava sempre o meu máximo, não é? Estávamos sempre a ser observados, tínhamos sempre algo positivo para tirar dali. Sim. Então, ele tinha-me dito, olha, o homem gostou de ti, tu queres continuar cá? E disse, eu não jogo. Então, olha, achas que... Não, o homem, o Mister quer que tu... O Mister tem interesse em ti. E depois ele fez a ponte e eu acabei por ir para... Já com um contrato rescindido com o Benfica, acabei por ir para o Desportivo das Aves. Já não tinhas ligação ao Benfica, então? Não. Okay. Vou para o Desportivo das Aves. Luís Campos. Que hoje em dia é um dos dirigentes mais famosos do mundo do futebol. É verdade. Mas, como treinador nunca teve... Não sei. Sim, tem aquele ano, ficou um pouco marcado pelas descidas de divisão no mesmo ano. Varzinho e Vitória de Setúbal, se não me engano, não é? Ou Beira-Mar, posso estar a confundir. Não me lembro. Mas como é que era como treinador? Era bom treinador, fazia parte daquela nova vaga de treinadores jovens, seguidores do Mourinho, aquelas metodologias de treino. Era um bom treinador. E tu jogavas com ele? Não. Mas tu reforçaste o Aves a meio da época e não jogavas? Não fiz um único jogo a titular. O Luís Campos, várias semanas me dizia, eu vou apostar em ti esta semana. Eu trabalhava bem, vou apostar em ti esta semana. Só que chegava àquela altura, porquê? Porque nós tínhamos, eu vou substituir o Moreira de Sá. O Moreira de Sá saiu, já velhote, bom jogador, de primeira divisão, mas pronto, já estava em final de carreira, saiu. Acho que nem jogou mais depois disso. E depois, quem é que jogava... O nosso extremo era o Noversa. Ele era extremo, muito rápido. Recordo-me bem disso. Só que ele, na fase que eu chego
para me adaptar à equipa, ele coloca o Noversa à ponta-lança e o Noversa começa a marcar golos em catadura. A sério? Claro, aí esquece. Podíamos jogar os dois. Eu mais fixo ele por trás, ou então ele na direita. Só que o Noversa estava a marcar golos. E eu estava a trabalhar muito bem e estava a merecer uma oportunidade. E ele teve ali 2 ou 3 jogos para me pôr titular. Então, treinava 3 semanas. Isto é mentira, ele não pode dizer que isto não é verdade. Eu treinava titular na equipa titular 3 ou 4 vezes durante a semana. E no final ele chamava-me ao balneário. Ó Peixe, eu ia-te meter, tu mereces uma oportunidade. Mas eu prefiro-te guardar para depois, se as coisas não correrem bem, para entrar. O tempo foi passando e no final da época não fiz um único jogo. Entrava bem. Nós fizemos uma boa campanha na Taça de Portugal, eliminámos os Chaves. Foram à Luz até, João. Fomos à Luz, estivemos a vencer, com sério? um gol do Noversa. Jogaste na Luz? Não, É isso que eu ia dizer. não. Suplente não utilizado ao João. E ele veio ter comigo antes do jogo e disse-me: tu vais jogar, tu vais entrar nem que seja 10 minutos. E era um jogo marcante para ti, não não é? Era, mas não entrei. Mas aí eu compreendo. Porquê? Porque se calhar nunca lhe passou-lhe, mas era difícil o Aves estar a vencer na Luz. E nós estávamos a vencer na Luz. Foi? E eles só marcam na parte final do jogo e nós vamos a prolongamento. O jogo teve 1-1. E aí eu compreendo que ele não tenha arriscado e que me tivesse colocado um ponta-lança num jogo na Luz. Nós acabamos por perder no prolongamento. Tudo certo, João. 2-1 ou 3-1. Noversa marca João primeiro Pinto marca um gol. aos 61. O João Vieira Pinto empata aos 87. E depois no prolongamento, um penalti do Valdo aos 101. E o João Pinto. E o Pandru. O João Pinto marcou primeiro. Certo. E o Pandru faz o 3-1. Certo. E o João Mas Peixe eu aí acabou compreendo por que não entrar. tinha entrado. E até compreendo que ele tenha-me prometido que ia-me colocar. Na altura o empate daria o desempate nas Aves. Ainda era esse o registro. Não, porque nós vamos a prolongamento. Sim, mas mesmo A assim. seguir ao prolongamento, sim. Pois, Certo, já não era não ia, penaltis. não, ia Pois. para as Aves. Pois, percebo. É verdade. Até depois acaba a tua aventura sem nenhum jogo a titular. E convidaram-te para ficar ou... Não. Aí já eras um jogador Não. livre, digamos assim. Pronto, eu aí pensei Para assim, decidir. eu tenho que jogar. Yeah. Porque nem que seja numa divisão mais abaixo. Então é quando vou para o Desportivo de Beja. Estamos no verão de 97. Precisava de uma época boa. Que idade tinhas aí já, João? Quando 97? 97, em 94, 18, 23. 23. 23. Foste com o Xavi, não foste? Fui com o Xavier. Com uma idade espetacular ainda. Sim, para... tínhamos uma equipaça no Desportivo de Beja. Que divisão Vocês, é? segunda Divisão B, tinham Segunda descido B. da segunda Liga. Mas vocês vejam esta equipa para uma segunda B. O guarda-redes era um grande guarda-redes que jogou no Lessa na primeira divisão, que foi Júnior do Porto, o Correia. Entrevistei há poucos anos. Sim. Porque, muito rapidamente, desculpa, João. Porque ele é o guarda-redes que fica no banco no jogo em que o Vítor Bahia se estreia. Ok. Grande guarda-redes. Já me Grande lembro. guarda-redes. Depois tínhamos Rezende, campeão do mundo. Campeão do mundo. Tínhamos o Nuno Amaro, que faz carreira na primeira divisão. Defesa, sim. O Sérgio Gameiro, também faz Sérgio carreira Gameiro. na primeira divisão. E eu já disse, vou deixar para o fim, para criar mais suspense. Tínhamos o Zé Aníbal, que era um bom ponta-lança, que depois vai para o Penafiel na época seguinte. Temos o Cidi, que também tinha jogado no União de Lamas. E depois já tinha na frente, além do Zé Aníbal, tinha os dois extremos que tinham sido meus colegas nos Juniores Benfica. O Pisco na esquerda e o Xavier, Ok. no lado direito. Luís Miguel Xavier. É o Luís é o Miguel Xavi. Xavier. Exatamente. E deixei para o fim a coqueluche da equipa. Vado, número 10. Estava agora aqui a ver. Um ano ou dois antes tinha jogado no Braga. Tinha ido à seleção. Tinha pouco para tempo aí antes. 30 anos, 28 anos. Tinha ido à seleção. 29, está E aqui. era da bom de seleção. bola? Era muito bom de bola. Craque. Acho que ele joga pela seleção no torneio do Canadá. É, no Skydome Cup. sim, Precisamente. sim, é, precisamente. É verdade, é. Ganda craque. Então o que é que fizeram em Beja? Tínhamos uma equipaça, fizemos uma grande época. Foi? Ficámos em terceiro, mas não lutámos pela subida de divisão porque aquilo em Beja era complicado a partir de uma certa altura. Tínhamos um presidente que era o José António Chalaça, que era esse muito nome. polémico. Sim. Esse apelido não é estranho. Ali a partir de uma certa altura para receber.
Foi por isso. Não estava Estávamos para aí fácil. com 6 meses de atraso, mas nesse ano eu recordo naquela altura ainda era permitido receber dinheiro para ganhar, agora não. Só era corrupção se fosse para perder. Para ganhar não havia problema. Agora já é as duas situações. Ok. Então eu recordo que nós recebemos 25 contos, ainda não havia euros, ainda não havia o euro, recebemos 25 contos do Santa Clara para ganhar ao Oriental, de José Peseiro. Ganhámos. Já ser jogador ou treinador? Treinador. Ok. E recebemos Do Oriental. do Oriental 10 contos para ganhar ao Santa Clara de Manuel Fernandes. E ganhámos. Incrível. Mas esse jogo é épico em Beja contra o Santa Clara. Nós estamos a perder 2-0 ao intervalo e de repente o nosso treinador, que era o Carlos Venâncio, abre a linha de ataque, faz entrar o Xavier e salvo erro o Pisco. Meteu os 4 na frente, a arriscar, estamos a perder 2-0. De repente vem uma chuvada daquelas, tu agora deves estar habituado, que estás no Alentejo, Rui, aquelas chuvadas de deserto, né? Tropicais. Vem uma chuvada daquelas muito fortes e aquilo ao mesmo tempo a gente fizemos 4 golos assim de rajada. Só me lembro do Manuel Fernandes aos gritos lá para dentro e ganhámos 4-2 ou 4-3. Eles ainda faziam o 4-3. Estavam vocês a lutar pela subida ainda? Ou nem por Não, isso? nós estávamos ali em terceiro Bem lugar. colocados, mas... 6, 7 pontos já não tínhamos hipótese. Só querendo estragar a vida ao Santa Clara para ganhar o prémio. E Agora Oriental. imagina, a equipa sem receber, Claro. um prémiozinho. Claro, Né? claro. E quem é que subiu? Foi Santa Clara? Quem acaba por subir é o Santa Clara, já quase a passada hora, um gol do Tiago, um brasileiro, o Tiago, Ok. na Madeira, qualquer coisa assim. Já passava da hora. O Oriental acho que foi ao Machico, ou à Camacha, e acaba o jogo do Oriental, e o Oriental, se acabassem assim as duas partidas, eram eles que subiam, só que o Santa Clara marca depois da hora e já não... E sobe à segunda liga. E depois subiria à primeira logo, no ano seguinte. Certo, O Manuel Fernandes tem 2 subidas seguidas. certo. Com o Santo. Sim. Então, e acaba a época, ficas sem receber? Vocês ficam sem receber esse dinheiro? Sim, sim. Depois Ainda recebi. hoje? Não, eu depois recebi mais tarde. Acho Mais que fui o tarde. único que recebeu. Porquê? O único? Fui o único que mexi, A sério? claro. Do Chalaça mesmo? Do desporto, quem devia era o Desportivo Ok, de ok. Beja. Mas que é tribunal isso? Ou nem Sim, por- sim. Não fui a tribunal, mas Houve um acordo antes de tribunal. falei de com julgamento. E a vida em advogado. Beja, como é que é? Porque é uma cidade meio... A lá movida em Beja. eu não saía. Saía ali até à meia-noite. Né? Uma pessoa também andava em maluco. E todos, pronto, eu saía ali até à meia-noite, pedir a um barzinho, beber um café. Depois chegava à altura, eu não era de noitadas. A maior parte ia para a noite. Ah, era? Seguia. Ia. Em Espanha, dizes? Não, ali mesmo. Ali mesmo em Beja. Mesmo em Beja. Beja, cidade universitária, com discotecas Pois, abertas, pois. Não, bares. porque eu sei que perdeu algum andamento nos últimos anos. Sim, sim, sim. Portanto, Pois, na altura era top. era top. Agora Mas é um eu bocado- nunca fui disso. Ok. Há pessoas que têm essa ideia que eu era de noitadas, mas não. O meu problema foi de cabeça, mas foi as decisões erradas que eu sim, tomei. sim. Nunca foi disso. Sempre A tal fui entrevista um bom na profissional. RTP Sim. e o as passe errado decisões, para a Inglaterra. e as decisões erradas Ok. que eu tive. Então, e Beja seguiu-se o quê? Faço 16 golos nessa época. Bom, Muito Faço 16 golos espetacular. nessa época. O Zé Aníbal faz 17, mas o Zé Aníbal faz 7 golos de penalti. Assina pelo Penafiel. E eu, na altura, recordo-me que vou ao Estádio da Luz, eu morava ali perto, na Quinta da Luz, e o engenheiro Jorge Vacas, Sei? se te recordas, Jorge Vacas. era muito amigo do Diamantino, e ele disse-me, olha, eu estive a falar com o Mr. Diamantino, ele ainda não renovou com o Felgueiras, Ok. mas tu aguenta, porque ele quer que tu vais para lá. E eu aguentei ele das notícias, porque ele andava a fazer pressão que era para ter os apoios da Câmara, porque o Felgueiras também acabava sempre com problemas financeiros. E eu andei à espera, mas, entretanto, para onde é que eu vou?
para o Oriental. O José Peseiro tinha gostado de mim. Não, sério? E andava-me a ligar Boa, para ir boa. para o Oriental. Um projeto para subir, pagavam bem. E eu pensei, epá, Perto de casa, né? Lisboa. perto de casa, Lisboa, um clube histórico, a não é? dos Alfinetes foi tão bom. Clube Jogaste histórico. lá? Joguei lá. Carlos Chalema. Claro. Estamos no verão de 98, não é? É verdade. Só E para tal. manter aqui a cronologia. Então E que tal? acabo por ir para o Oriental. para o Oriental. Quando assino, vou para a Nazaré passar férias e toca-me o telefone. Era o Diamantino. Não brinques. era o senhor Sampaio, que era o diretor desportivo o chefe de departamento de futebol do Felgueiras. E então? Eu já tinha assinado. Tinha uma cláusula que tinha que pagar 5.000 euros, 1.000 contos, se quisesse sair de lá. Tu? Sim, para ir para o Felgueiras. Segunda Estava? Liga, Felgueiras. Estava em na divisão. segunda liga. E o Oriental? E o Oriental na segunda segunda B. Mas E- é assim, nunca mais saía Claro. a decisão do Mr. Diamantino de renovar, e depois eu também pensei, 2 anos sem receber, porque o Felgueiras fazia boas equipas, era um bom clube, mas tinha dificuldades financeiras. Então tiveste que dizer que não. Tive que Para dizer que ficar no não, Oriental. agradeci imenso, Claro. mas E jogaste não no podia. Oriental? Ao princípio jogava, só que depois os resultados não foram os melhores, e comecei a ir para o banco. E depois o Mr. José Peseiro dispensou-me. Fui dispensado. Sério? Sério. A meio da época? À meia da época. Porquê? Porque nós tínhamos o nosso extremo principal era o Brito, que jogou no Leixões. Lembro perfeitamente, sim. Claro. Que jogou no Leixões. Naquela equipa que vai O à Brito final era da muito taça. bom jogador, só que o Brito não era aquele extremo de ir à linha e cruzar, de servir o ponta-lança. O Brito ia para dentro. Uhum. Ele é que queria fazer, ele é que fazia os golos e ele é que criava as jogadas dele. E eu jogar o Xavier também vai comigo nesse ano, Não sabia. mas também não jogava, também foi dispensado. Eu tinha que ter extremos para me alimentar. Eu era um finalizador, eu não fazia os golos, eu não criava os golos, eu finalizava. E quando não tens extremos com essas características de servir o ponta-lança, não consegues ter rendimento. Sim, mas dispensar é dose. Como é que foi a conversa? Porque é que eu também mudava muitas vezes de clube? Porque quando as coisas corriam mal, sobrava sempre para mim. Porquê? Ponta de lança é dos que recebe sempre mais, dos jogadores mais bem pagos. Ok. Então eles começam logo ali a pensar em fazer ali uns acertos financeiros. Já que não ganhamos, ao menos vamos tentar poupar aqui algum. E o teu nome também, João, não é? Eras contratado com É, expectativa... Então já no ano anterior, quando eu era para ir para o Desportivo de Beja, eu já tinha tido 2 épocas consecutivas que eu tive o interesse do Sporting da Covilhã, Ok. que é no ano que eu vou para o Aves, também tinha o Sporting da Covilhã, mas eu optei pelo Aves, também na segunda liga o Sporting da Covilhã, mas a lutar para não descer, o Aves em lugares cimeiros. E depois, no ano a seguir, quando eu vou para o Beja, já tinha assinado pelo Beja, também me ligou o Sporting da Covilhã, mas eu já tinha assinado pelo Desportivo de Beja. Então a terceira foi de vez. Ok. Ligaram-te? Bora. Ligaram, A meio da época? ou Mr. não? António Jesus, grande guarda-redes do Vitória de Guimarães, e que foi Seleção até. da seleção, Claro, naquela perfeito, altura que os jogadores de Saltilho, Saltilho, sim. Ok, não interessa. não Jogou, interessa, não é? teve mérito na mesma. Podia ser outro. E então vou para, Foi ele. para a Covilhã, para o Sporting da Covilhã. A meio da época ou no À início meio de da uma? época. À meio da época. E que tal? Subi divisão e fiz 12 golos em meia época. É. A jogar Melhor avançado? impossível. A jogar a E avançado, quem é que mas servia? quem é que me servia? Eu jogava na frente com o Carlos Carneiro. Ei, sim. O Carlos Carneiro mais tarde é que se torna... É uma situação até parecida com a do Nuno Gomes. Quando o Carlos Carneiro está no Sporting da Covilhã, era aquele jogador que gostava mais de vir buscar a bola atrás, e depois ele torna-se um ponta-lança mais fixo. Quando depois vai para o Passos de Ferreira, Gil Vicente, Vitória de Guimarães. E então, quem é que me servia? Carlos Carneiro e outros jogadores extremos que nós... Mas quem me servia mais era o Miguel Vaz. Miguel Vaz. Miguel Claro. Vaz tinha uma Claro, canhota que mais tarde joga no Campo Meirense e faz um grande gol de livre contra o Sporting. Não sei se te recordas disso. Não lembro. Faz um grande gol de livre. Miguel Há pouco Vaz. tempo vi Sim. o filho dele postou. Então sobes com o Covilhã para a segunda liga. Eu subo, faço 12 golos em meia época e subo com o Covilhã para a segunda liga. Essa época no Sporting da Covilhã na segunda liga, eu aí tinha 23 anos. Aí foi uma grande oportunidade que eu tive para poder lançar a minha época. E era o Jesus ainda depois? António segunda Jesus na liga? mesma. Que tal? Equipa
Eu jogava titular, fiz 3 ou 4 golos. Os números são bons, João. Estou aqui a ver o titular quase sempre. Sim, fiz 3 ou 4 Com golos. 3, 4 golos. Os golos não são muitos. Tenho também mais 2 golos para a Taça de Portugal. Tem para aí 5 ou 6 golos. Mas sais para o Marco em fevereiro? Saio. Pois, é isso. Ou seja, estavas a jogar Eu estou no... segunda liga, não é? É verdade. Perto novamente do topo. Eu estou no Sporting da Covilhã. Nós estávamos a lutar para não descer. E há alguém, isto é verdade, há alguém que diz que eu e o Pisco estávamos na noite, na véspera de um jogo. Mentira. Então, O mesmo Pisco do... o mesmo Pisco. O Pisco foi o Pisco Xavier acompanhavam-te o sempre. Cassiano Pisco. O Xavier jogou comigo no Benfica, no Oriental e no Beja. Mas o Pisco foi o jogador que jogou em mais clubes comigo. O Pisco esteve comigo no Benfica, esteve comigo no Alverca, esteve comigo no Beja e esteve comigo no Sporting da Covilhã. Ok. Alguém disse então que vocês foram apanhados na noite. Alguém disse que nós andávamos na noite. Criaram aquele boato e era mentira. Então o clube fez-nos um processo disciplinar que depois deu em inquérito e não deu em nada, mas eu fiquei triste por o clube não ter acreditado em mim. Eu acho que aquilo foi tipo... é preciso abanar aqui um bocado com isto, não é? E sacudir um bocadinho também as culpas da direção da época que nós estávamos a fazer, a lutar para não descer. E eles queriam que eu continuasse lá, só que eu pensei, não, fiquei magoado com eles, não merecia isto, e então pedi para sair. Eu fui para o Marco, e chego ao Marco, apanho o Avelino Ferreira Torres, também tem lá umas histórias engraçadas com ele. A parte 1 da conversa com o João Peixe fica por aqui. Na próxima semana prometemos mais histórias, mais boas memórias e algumas gargalhadas com o grande João Peixe.